Senhor? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, nós tributamos sempre. Eu gostaria de aproveitar a igreja em pé e fazer uma leitura na palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz assim, olha: e ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém. Pai querido, obrigado por essa manhã de comunhão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesta manhã de comunhão. Senhor, eu externo a minha gratidão, a minha palavra de agradecimento ao Senhor por cada pessoa que está aqui, por cada vida que está aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelos 20 anos da tua igreja neste lugar, e dentro da minha alma, do meu coração, há sempre uma expressão de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo e há de continuar fazendo no meio da tua igreja. Senhor querido, a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação e pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero também nesta manhã lhe pedir a direção do teu Espírito, para que nesses minutos que se seguem eu possa ser uma ferramenta nas tuas mãos, para que o Senhor alcance o lugar mais íntimo de cada coração aqui nesta manhã. Senhor querido, venha e fala conosco, e que durante a ministração da tua palavra o teu Espírito esteja tratando com cada um, Senhor, esteja tratando com cada pessoa aqui dentro do templo. Meu Deus, uns têm dificuldade na área espiritual. Senhor, trata nesta manhã. Outros têm dificuldade na área física, do corpo. Trata nesta manhã. Outros em outras áreas. Tu sabes de todas as coisas, e por isso que eu só quero ser a ferramenta, porque tu conheces a necessidade de cada um. E eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, venha através da tua palavra tratar com cada um de nós. Desde que esse culto começou, nós estamos entregando ao Senhor louvores, aplauso, e estamos elogiando os céus com este culto, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas agora eu estou lhe pedindo, Senhor, venha e trata com cada um de nós conforme tu queres, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos amados,
20 anos passa rápido, não parece? Parece que quando você fala em 20 anos, é muito tempo, mas passa rápido. Eu me lembro quando eu estava rondando aqui o local para conseguir adquirir esse terreno. E eu vinha uma vez, vinha outra, ficava olhando, media nos passos, o imóvel, esse imóvel, da calçada até os fundos, a largura. E eu queria fazer um tempo bem maior do que a gente tinha. Porque o tempo que nós tínhamos era... nós estávamos muito apertados. Tinha muita gente, porque a gente cavava um espaço aqui, abria uma parede ali, colocava o coral ali, colocava os jovens ali, os músicos aqui, daqui a pouco sai uma galeria, daqui a pouco tal, um corredor grande do lado de fora, que ficava também cheio, muitas vezes. E muitas vezes eu vi os diáconos dando ceia na calçada do lado de fora. E eu dizia, eu quero um lugar maior, E até que nós conseguimos fechar negócio aqui. E depois para construir. O tempo foi passando, até que a gente começou a construção aqui no começo de 94. 93, final para 94, nós começamos a construção. E em 1997, nós estávamos inaugurando, não 100% acabado, mas estávamos inaugurando. Quando não tinha fogo, quando não tinha vitrô, não tinha nada, estava tudo no bloco ainda, nós já fazíamos cultos aqui. Talvez alguns irmãos estão lembrando disso. De vez em quando a gente vinha aqui e realizava um culto aqui, principalmente na parte do salão social. Realizávamos alguns cultos aqui. Depois, quando nós colocamos a cobertura metálica aqui, nós realizávamos alguns cultos aqui, e assim foi até a inauguração total. Depois da inauguração, vem a necessidade dos bancos. Eu queria que sentasse 400 pessoas sentadas. Aí eu, conversando com a cardeal lá do Paraná, e eu disse, olha, eu quero 400 pessoas sentadas. Aí eles que me deram essa metragem de banco e o número de banco para sentar 400 pessoas. É lógico que precisa de apertar, de ficar tudo bem apertadinho, e não pode ser gente muito que nem eu assim. Mas a bancada era para 400, contando aqui e a galeria. Depois eu ficava, às vezes eu comentava com a Elaninha o seguinte: e agora, quando a gente inaugurar e o nosso dia a dia da igreja for lá na Pires do Rio, ou melhor, for lá na Bento Vieira, nós vamos estranhar uma coisa, porque a gente está acostumado sempre com o templo cheio, faltando lugar, trazendo cadeira e espalhando em algum lugar para atender a necessidade. E lá, o pessoal que nós temos não vai encher. Não vai encher, a gente tem que se acostumar a fazer culto com a igreja mais vazia. E Deus, aqui é o dono dela, vai usar vidas para a gente estar com ela cheia. Mas, irmãos, eu não sei como que Deus faz as coisas, que na inauguração, é lógico, tinha gente, visita, tinha as igrejas que faziam parte, muitas delas, da regional aqui, e aí acontece que na inauguração da rua estava cheia, nós precisamos de impedir o trânsito da rua e tal, mas depois acabou o tempo de inauguração. Eu disse, agora nós vamos para o dia a dia. E aí acontece que o dia a dia não ficava socado, mas o auditório ficava bonito como está assim hoje. E eu comentava com ela isso, olha,
E eu não sei de onde começou a aparecer tanta gente, e vinham, e a gente ficou com o auditório assim, como está aqui hoje, no dia a dia. E eu falei, glória a Deus. E também com gente na galeria. Quando no meio da semana o Tanaka não deixava ninguém subir na galeria. O Tanaka ficava lá na escada e disse, não, aqui não, pastor, isso não é para dormir. Mas Deus, irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Os 20 anos se passaram e a igreja está aqui. Quantos que se foram? Ao longo desses 20 anos, quantos que Jesus levou para a glória? Que estava aqui na inauguração, que estava já desde lá de baixo, e Jesus levou. E quantos que se converteram aqui ou membraram aqui por um período, depois se mudaram e por força da circunstância tiveram que procurar uma outra igreja para congregar no mais próximo de casa, e outros que saíram porque quiseram sair. Mas quantos e quantos outros que Deus mandou também, porque a igreja é dele. E a verdade é que hoje, 20 anos depois, nós estamos nesta manhã de comunhão, celebrando 20 anos da igreja, o Brasil para Cristo em Itaquera, aqui na Bento Vieira de Castro. Amém. Deus é bom. Quero cumprimentar o pastor Marcos, a sua família, a Bia e todos os obreiros, os departamentos que fizeram bonito aqui hoje. E tudo que a gente faz de bonito é para Deus, né? Mas a gente também gosta de coisa bonita. Olha, como é bom fazer uma coisa bonita para a igreja. E tudo que foi feito aqui foi maravilhoso e foi para Deus e está bonito. Agora eu quero falar um pouquinho, irmãos, daqui a pouco nós vamos cear, pastor Marcos. Eu quero falar de um pouquinho de comunhão. Comunhão vai além de conhecer. Comunhão vai além de ser um colega, de ser um amigo. Comunhão vai além de ser um colega que trabalha junto com a gente. Comunhão é muito mais profundo. Mas numa outra oportunidade, a gente pode até se aprofundar mais. Eu sei que os irmãos têm conhecimento no que significa realmente comunhão. Então, comunhão vai além da amizade, do coleguismo, do conhecer, do companheirismo das pessoas que trabalham com a gente, até com o pai, com a mãe, com o filho. Comunhão vai além disso. Deus criou o homem e Ele colocou o homem, Ele preparou um jardim no Éden. Ele preparou o jardim no melhor lugar de Deus. Você sabe que Deus sempre quer te colocar no melhor que Ele tem. Aleluia. O desejo de Deus é esse: é nos colocar no seu melhor lugar. Glória a Deus. E Deus fez o jardim, Deus colocou o homem no seu melhor lugar, e o melhor de tudo nesse lugar, que havia uma perfeita comunhão de Deus com o homem, do homem com Deus, ao ponto do homem receber uma visitação diária de Deus.
Amém, irmãos? Vai pensando nisso. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos dessa comunhão com Deus diariamente. Eu vou um pouquinho mais fundo, 24 horas por dia. Nós precisamos dessa comunhão com Deus, de sentir Deus perto da gente, de ter Deus junto da gente. Aleluia. Aí alguém pode até imaginar, não, comunhão é porque lá eu vi fulano pulou, o outro fez aquilo, o outro caiu no chão, o outro balançou o paletó, o outro assoprou. Irmãos, isso tudo é coisa de menino. E Paulo foi muito franco, e ele, como doutor, como poliglota que entendia de todas as coisas, disse: olha, quando eu era menino eu agia como menino, eu fazia tudo de menino, as coisas de menino, mas quando eu fiquei grande, eu acabei com as coisas de menino. Então tem um monte de coisa que está no meio das igrejas que não passa de meninice. E é bom nós termos sempre o discernimento dessas coisas. Não passa de criancice. Porque comunhão não é pular, não é? Você pode até pular. Não estou falando que pular ou fazer qualquer outra coisa atrapalha. Mas aí a pessoa pode fazer uma avaliação e dizer: não, fulano é um colega de Deus, um amigo de Deus, está pertinho de Deus, tem comunhão, porque ele faz isso, porque faz aquilo. Não, irmãos, comunhão vai mais além. Você pode estar sozinho, sozinha, no teu quarto de dormir, e você ter uma visitação de Deus profunda. Glória a Deus. Profunda. Você pode estar sozinha, no teu lugar de trabalho, ou em algum lugar, numa estrada, e você ter uma visitação de Deus que te muda, nova, te motiva e te deixa mais forte e com vontade de fazer a obra. Com vontade de fazer a obra dele, com vontade de buscar as almas, e te torna mais apaixonado por almas, que é o pulsar do coração de Deus. Então, essa comunhão, nós não podemos determinar que a comunhão é quando tem muito barulho, ou quando tem pouco barulho, ou quando... Não, a comunhão é uma coisa que você sente, e eu vou um pouco mais além, e muitas vezes você não consegue explicar. Você não consegue explicar, porque você só sente um gozo, uma satisfação, uma alegria, e é coisa sua, é comunhão com Deus. E aqui o Adão, o homem, ele desfrutava dessa comunhão com Deus diariamente. Deus tinha comunhão com ele, e todos os dias, Deus vinha no jardim e conversava. Sabe com quem você tem muita comunhão? Você quer estar perto, quer conversar, quer tomar um café junto, quer tomar um refrigerante junto, e vai por aí adiante. É comunhão. Deus vinha todo dia tomar um café com Adão. Deus vinha todo dia tomar uma água com Adão. Deus vinha todo dia, mas todo dia. Que comunhão gloriosa entre o homem e Deus, Deus e o homem.
Entre o homem e Deus, Deus e o homem. Entre o homem e Deus, Deus e o homem. Homem, e todos nós estamos aqui. Deus não mudou, e Ele nunca vai mudar. O homem muda, mas Deus não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Deus continua desejando ter comunhão com você. E você deseja continuar ou restabelecer ou restaurar a comunhão que você tinha antes, e agora você não vem conseguindo sentir, talvez está meio insensível às coisas do Espírito, à palavra, e isso te faz sentir um pouco distante de Deus, você não tem ouvido muito Deus, você não tem sentido muito Deus. Deus não mudou. Aleluia. E se tem alguém aqui nessa condição, nesta manhã que se celebra 20 anos da igreja neste lugar, neste espaço, você pode restaurar essa comunhão com Jesus, essa comunhão com Deus. Você pode restaurar esse elo que foi por alguma razão quebrado um dia, o elo da comunhão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo dia Deus vinha, todo dia Deus falava, todo dia Deus conversava. E comunhão é isso, mas vai muito mais além. E um dia Deus chegou e não encontrou o amigo, não encontrou o homem. Aí Deus chamou ele e perguntou: Adão, onde é que você está? Olha o grande problema. Onde é que você está? Deus pergunta a Adão onde ele está, e ele responde outra coisa. Você já percebeu isso? Deus pergunta a Adão: onde você está? E ele não respondeu o que Deus perguntou. Ele respondeu como ele estava. Deus perguntou: onde você está? E ele responde como ele estava. Ele respondeu outra coisa: onde você está? Quem sabe Deus está perguntando hoje não sei se para todos nós, de repente para todos nós, Ele pode estar perguntando: onde você está? Aleluia! Glórias a Deus. Porque não é difícil, irmãos, quebrar o elo da comunhão. Não do lado de Deus, mas do nosso lado. O elo da comunhão foi quebrado lá quando houve a desobediência. O inimigo veio e usou a serpente e falou na boca da serpente que a árvore era boa para comer, e devia se comer daquele fruto, porque o resultado era esse. E você perceba uma coisa, meu irmão querido, minha irmã querida, tudo que Deus fez, Deus mesmo falou: olha, é bom. O dia é bom, a noite é boa, o sol é bom, a separação da água e da porção seca é bom e tal. Tudo que Deus fez é bom. Em Gênesis 2:18, ele mesmo corrigiu uma coisa que ele não gostou. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E ele corrigiu. Então tudo que Deus diz que é bom, eu vou dizer para os irmãos: tudo que Deus diz que é bom, pode entrar de cabeça, porque é bom. Viu? Porque é bom. Tudo que Deus diz é bom, pode entrar de cabeça, porque é bom. Agora o inimigo não. O inimigo
diz que algo é bom, pode ter certeza que é ruim. Aleluia. O mundo diz isso é bom, pode examinar muito bem, porque na maioria das vezes não é bom. E agora a voz de Deus soa no jardim: Adão, onde é que você está? E eu parei para falar que tudo que Deus faz é bom, mas o que o inimigo faz não presta. Mas tudo que Deus diz é bom, pode abraçar e viver porque é bom. Glória a Deus. Eu parei para dizer isso, mas Deus estava chamando o Adão, e o Adão não estava no lugar que ele sempre esteve, porque havia desobedecido uma ordem de Deus, porque havia desobedecido a voz de Deus. E eu quero ir caminhando para finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: veja como não é difícil quebrar o elo da comunhão. É só desobedecer, o elo está quebrado. Pastor Rogério, só desobedecer, o elo está quebrado. Porque Deus não encontrou o homem como todos os dias ele encontrava, porque ele tinha desobedecido, e a desobediência gerou a ausência de Deus, a falta de comunhão. E isso está na pessoa, isso está na pessoa, no ser humano no geral. Sempre que ele faz alguma coisa, o ser humano, sempre que ele faz alguma coisa errada, a tendência é correr para esconder aquela coisa errada. Quer esconder, camuflar, colocar debaixo de algum lugar, não, ninguém pode ver. Ele sabe que está errado. Ele sabe que está errado. Então, você vê que ao longo dos milhares de anos, continua a mesma coisa. O homem erra e esconde. Você vê esse pessoal todo aí do colarinho branco, todo esse pessoal. Aí você olha um, ele está discursando, você quase acredita no cara. Daqui a pouco vem um delator e pá, joga ele no fundo do poço. Tem um monte de coisa que ele escondeu, porque ele sabe que está errado, mas aí ele aparece dizendo: eu quero o meu propósito, o meu projeto é trabalhar para o crescimento do Brasil, é colocar o Brasil nos trilhos, é colocar, e vai por aí adiante, você quase acredita. Mas o problema é que tudo que foi feito de errado está escondido, ninguém sabe. Agora, o certo é que os políticos todos, com toda a influência que eles têm, com toda a força, todo o poder que eles têm, eles podem esconder por muito tempo e ainda assim, uma hora aparece. Eu acho que uma hora aparece. Agora imagina de Deus, querer esconder de Deus. De Deus nunca ninguém esconde nada. Você pega o Salmo 139, você vai dizer: mas o que o salmista está dizendo aqui? Por onde eu estiver, Deus está me vendo. Por onde eu for, Deus está me vendo. Eu posso estar numa caverna, Deus está me vendo. Aleluia. Mas Deus já sabia de tudo. Tudo que tinha acontecido, Deus já sabia. Só que ele vinha para o jardim para conversar com o homem. E ele veio também naquele dia que ele já sabia que o homem não estava. Ele já sabia que o homem tinha desobedecido e comido da árvore, que ele disse: não coma. O inimigo disse: pode comer que é bom. Deus falou: não come. Primeiro Deus tinha dito: não come.
E aí Deus chama o homem, e o homem responde, mas não responde o que Deus perguntou. Onde você está? Ele responde como ele está. Onde você está? Ele disse: eu estou numa situação complicada, eu estou nu, e tal, e tal, e tal. E foi falando. Aí Deus, você conhece todo o relato bíblico. E aí Deus falou: ah, tá bom, vocês comeram da árvore. E naquele primeiro momento ali, que é o momento da descoberta do erro, o sujeito fica apavorado e quer transferir a responsabilidade para outro. Você pode ver todo dia na televisão, pode ver todo dia nessas descobertas aí, que esses camaradas são descobertos. A primeira coisa é transferir a responsabilidade para outro. Mas isso na humanidade no geral é assim. A humanidade no geral é assim. E se você vier para dentro da igreja é a mesma coisa. Se você vê alguém com o elo da comunhão quebrado, ele vai, se você perguntar para ele, ele vai dizer: não, mas com aquele pastor não dá. Não, com aquele pastor, não, com aquele coral lá, não dá para cantar naquele coral, não dá para tocar lá naquele conjunto, não dá para fazer parte daquela mini-braca, não dá para fazer parte daquela ofebraque, jobraque, vai por aí. Não dá, porque fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é. Sempre se transfere. Irmãos, não tem. Quebrou o elo, a melhor coisa que tem é assumir como Davi. Aleluia. Davi é um exemplo disso. Porque se tem um prejuízo que não dá para descrever, um prejuízo que não dá para avaliar, é o homem perder a comunhão com Deus. Davi, quando perdeu a comunhão com Deus, não sentia mais a presença de Deus, não sentia mais o gozo da salvação. Ele foi para o Salmo 50, e ali ele, como um homem tão poderoso na terra, um homem tão importante, você vai ver ele no chão, clamando por Deus, por misericórdia de Deus, por perdão de Deus, até conseguir restabelecer, restaurar de novo a comunhão com Deus. Aleluia. Ele não transferiu para Betseba, não transferiu para... Não, ele assumiu e disse: Senhor. E foi lá para o Salmo 50 e você vê o cara no chão lá. Então, irmãos, mas a maioria não faz isso. A maioria quer transferir a culpa da falta da comunhão, do elo da comunhão quebrado, quer transferir para A, para B, para C, quer jogar nas costas da igreja, do obreiro, do irmão, da irmã. Mas não é. Quando o elo quebra porque eu fui culpado. Se o meu elo quebrar, é eu que fui culpado. Não foi A, B, C e D. Foi a culpa foi minha. Então ele chamou ele chamou e perguntou: onde você está? E ele disse como ele está. Eu estou, em outras palavras, ele quis dizer: eu estou ruim, Deus. Eu estou muito ruim. Nós estamos nus, nós estamos em pecado. Nós, porque já eram dois. E eu estou acrescentando nós. Nós estamos sem condição de estar na tua presença. Ele não teve coragem de receber Deus naquele dia, e por isso se escondeu. Meu irmão, eu quero nesta manhã dizer a você, minha irmã, quero dizer a você que você não precise nunca, de hoje para frente, precisar se esconder de Deus. Que você de hoje para frente não precise mais se esconder de Deus e de ninguém. Mas de ninguém, absolutamente de ninguém. Glória a Deus. É bom ter comunhão. Comunhão com Deus. Comunhão com os homens. Não tem como ter comunhão com as pessoas.
pessoas se não tiver comunhão com Deus. Não tem como amar as almas se não amar acima de todas as coisas Deus. Eu estava dirigindo uma reunião a semana passada. Estava conduzindo a reunião, e reunião só de pregador, encontro só de pregador. E em um determinado momento da reunião, entrou uma pessoa na sala. Entrou uma pessoa na sala, e eu disse depois que a pessoa estava lá alguns minutos já, ou lá atrás, eu disse: eu quero registrar a presença de uma pessoa querida e tal. Disse algumas palavras mais e chamei a pessoa à frente. E essa pessoa veio à frente e eu franqueei o microfone a ela. Quando ela abriu a boca, um dos pregadores que prega contra o pecado, que prega amor, que prega perdão, quando eu franqueei o microfone a ela, eu fiquei atento. Eu fico sempre observando. Essa pessoa pegou a Bíblia, deu uma baixadinha, e quando eu vi, estava saindo na porta, fui embora, porque não suporta essa pessoa. Está com ela quebrado há muito tempo, não percebeu? Está com ela quebrado há muito tempo e acha que é o melhor de todos. Esse é o grande problema. Está com ela da comunhão quebrada há tanto tempo, mas entende que é o melhor de todos. Um homem que está com a comunhão, estou falando um homem dentro do reino, um homem que está com o elo da comunhão com Deus quebrado, não pode pensar nunca que ele é alguma coisa. Ele precisa de misericórdia, ele precisa de bater a boca no chão, colocar a boca no pó e fazer como Davi fez no Salmo 50. Só assim ele se levanta. Enquanto isso não for feito, vai continuar acontecendo com esse, com outros, que na hora que se apresenta uma pessoa e aquela pessoa não gosta, ele abaixa e quebra todas as regras da reunião, pega e vai embora antes de terminar. O ruim é quando o elo está quebrado e a pessoa se sente o bambambam. Isso é muito ruim. Eu tenho orado por ele, eu tenho colocado ele nas mãos de Deus, mas uma coisa que Deus tem deixado bem claro no meu coração, que não é o meu esforço que vai mudar ele, mesmo ele tendo um cargo muito importante. Não é o meu esforço, isso é dentro da denominação. Mas quem vai tratar com ele é Deus. E como Deus vai tratar, aí é só Deus que sabe. Aleluia. Aí é só Deus que sabe. Voltando, pastor Marcos, eu fecho aqui. Onde você está? Senhor, eu estou assim. Respondeu diferente da pergunta de Deus. Mas ele disse: eu estou assim, estou no estado miserável. E se você traduzir o que ele falou, é isso: eu estou no estado miserável, porque o elo da comunhão foi quebrado. Hoje eu não posso conversar com o Senhor. Hoje eu já estou aqui enrolado em folhas e tal. E quem mostrou? Deus falou: mas quem foi que mostrou que vocês estão nus? Ah, vocês comeram lá. Desobedeceu a Deus. O elo da comunhão está quebrado. E quando se quebra o elo da comunhão, irmãos, o homem entra em desespero, se esconde, e o homem perde toda a alegria, perde todo o prazer. O homem
que vivia em comunhão diária com Deus, de repente quebra o elo, ele se sente o mais, quando ele é homem, mesmo esse, primeiro homem, ele quis pular fora. Quando Deus falou: eu sei porque vocês viram que estão nus, se vocês comeram do fruto da árvore. Mas é aquela mulher. Então é aquele negócio de querer transferir para outro, não tem nada de transferir, é assumir. Deus gosta de quem tem coragem de assumir: Senhor, a culpa é minha, foi eu que errei, foi eu que quebrei o elo, e eu estou aqui para te pedir perdão, e eu não consigo viver sem o Senhor, eu não consigo viver sem essa comunhão, eu não consigo viver sem estar contigo. Nossa riqueza maior, que não tem ouro, não tem prata, não tem nada valioso neste mundo que possa pagar, é a nossa comunhão com Deus. E de forma automática, de forma consequente, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Deus te abençoe a todos. Deus te abençoe a todos.